A Eliane escreveu, eu sempre tive desconforto. Aí, em 2020, fiquei presa no elevador. E aí, que veio o medo ficou maior. Foi isso? Foi a experiência de ficar preso no elevador fez ficar maior o medo. Entendi. Sim. Então, medo do abandono e dependência. Aqui a gente tem o medo, que é uma emoção básica, a gente precisa lidar com o medo e cuidar dele. Se a gente não olha para o medo e cuida dele, ele vai continuar lá. Se você enfrenta ou foge, o medo aumenta. O que diminui o medo? Autoempatia, diálogo, permissão para sentir, apoio. É sobretudo esse apoio, esse estar do próprio lado, se dar o tempo, ser compreensivo, aprender com a experiência. Isso é muito importante. O abandono, eu já falei, é uma ferida da tristeza, geralmente para o menino, criança, o abandono é sentido em relação à mãe, para a menina, criança, o abandono é sentido em relação ao pai. O que aconteceu no passado aconteceu. Hoje, o que a gente pode fazer é cuidar da tristeza, do abandono que ele se sente hoje. Depois de cuidar da tristeza do abandono, e ela diminui, é lembrar que sempre a gente está com a gente, que a gente nunca está sozinho. E por último, lembrar que não só você está com você, mas que tem uma força maior, que tem Deus, tem o nome que você dá para representar o que criou tudo. Bom, pensar que as coisas surgiram espontaneamente de uma explosão chamada Big Bang, sem que uma inteligência, uma força, ou que Deus tivesse criado e organizado tudo, é uma escolha, ok? Mas alguma coisa dá ordem. Essa alguma coisa, ou alguma inteligência, ou força, é o que dá essa organização de tudo que existe. Então é isso para a aula de hoje. Se tiver mais alguma pergunta, pode acrescentar. A Eliana escreveu: acolher as emoções é simples e ao mesmo tempo complicado. O complicado é quando a gente. Deixa eu pensar. O complicado de acolher as emoções é quando a gente quer fazer sozinho uma etapa que depende. Por exemplo, é complicado mexendo nas nossas costas, né? Então, tem coisas que a gente não faz sozinho. Aquilo que está ao alcance, sei lá, cuidar de algo nas mãos é fácil, é simples. Às vezes, o que é complicado é porque está fora do alcance. Então, tem coisas do autoconhecimento que a gente consegue fazer sozinho. Então, essa linguagem acolhedora, esse apoio, é algo que consegue fazer sozinho. Tem coisas que estão fora do que a gente consegue fazer sozinho. Pode ser que esse esteja complicado. E aí, o recorrer à terapia é recorrer a algo que encurta o tempo, como se fosse o atalho. Os treinamentos que eu fiz me encurtaram muito tempo no meu desenvolvimento. Eu aprendi, eu participei de muitos treinamentos de imersão de 9 dias, e tudo que eu via que dava resultado, que o diferencial era resultado, é o que eu fazia. Em 2012, as minhas férias de 30 dias, no ano de 2012, foram 30 dias de curso. E eu consegui ser dispensado 5 dias. Então, eu peguei 6 períodos de 5 dias durante o ano. Eu dizia que eu estava fazendo curso de inglês, porque o curso era em inglês. Então, de alguma forma, eu estava falando inglês, estava desenvolvendo inglês também. Mas, em 2012, eu fiz vários cursos. O Trainer em Programação Neurolinguística, o Master em Programação Neurolinguística foi em 2012. Eu fiz uma formação que usava a PNL e a constelação familiar e outras terapias como forma de atendimento dentro de um processo de 10 sessões. E aí eu fiz o nível practitioner e na sequência eu fiz isso 9 dias cada, 9 dias, 10, 12 horas por dia. Então numa semana eu fiz o nível professional, passou uma semana, na seguinte fiz o nível master. Isso em 2012. E vários outros treinamentos. As minhas férias de 2012 foram todas voltadas para fazer 6 desses treinamentos de imersão. E sempre o meu foco era me trabalhar. Então, quando eu perguntava ao voluntário para fazer tal técnica, eu já escolhia qual que era a técnica mais impactante. E aí eu era o voluntário para fazer a técnica. Não fazer a técnica, vivenciar a ferramenta. Então, o simples de lidar com as emoções é, por exemplo, mudar o diálogo com elas.
O complicado é quando a gente quer fazer algo que não está no nosso alcance, que está fora do nosso alcance. Eu dei um exemplo, tipo, cuidar de algo nas costas que a gente não vê e a mão não alcança, precisa de uma outra pessoa. Então, o complicado pode ser o limite para saber quando recorrer a uma ajuda profissional, por exemplo, para lidar com temas que estão além. Até porque tem camadas de experiência e pode ser que a gente sozinho consiga lidar com algumas camadas. Passou disso, você precisa contar com a experiência de quem se trabalhou e tem facilidade de apontar, encontrar, indicar os próximos passos. E tem mais uma coisa na abordagem fenomenológica, que é, não tem como saber antes. Tudo que eu falo é baseado na experiência prática, mas quando a gente inicia uma constelação, o que vai surgir ali, eu não sei o que vai surgir. Eu sei o que pode surgir, por conta de 2012 para cá, tem. Eu tenho que contar, mas 8 tem. Deu um tilt. Tem 13 anos. Acho que dá 13 anos, incluindo 2012 até 2024, dá 13 anos. 13 anos que eu fiz inúmeras constelações minhas. Quando eu falo inúmeras, era inúmeras. Teve 2 anos que eu fazia constelações minhas com a ajuda de uma pessoa. Eu fazia 6 constelações de temas meus por dia. Sexta, sábado e domingo. Então, 18 constelações minhas, temas meus. Eu encontrava temas. Qualquer coisa que incomodava, eu trabalhava. Então, eu aprendi muito pela prática. E por me trabalhar em primeiro lugar. É isso. Bom, então, o assunto da aula de hoje, vou fazer uma breve recapitulação. O assunto da aula de hoje, a Ana Paula escreveu verdade, e depois disso mesmo, e a palminhas. Obrigado. O assunto, método do abandono e dependência. E dependência. Abandono é uma ferida emocional, a tristeza é a dor, então precisa cuidar da tristeza para cuidar da ferida do abandono. A dependência é a máscara que a gente usa para fugir da ferida do abandono. Então, para deixar de ser dependente, precisa cuidar da ferida do abandono, que é cuidar da tristeza. O medo do abandono é medo da tristeza. Ao cuidar da tristeza, ela diminui. Mas o medo chega a um ponto que precisa de um cuidado especial. Esse cuidado especial do medo é o que eu falei, da segurança e proteção, de dar isso para si. E também de cuidar da solidão, onde você transforma a solidão em solitude, lembrando que você está sempre com você. E, adicionalmente, você pode se conectar com o que você acredita. Por exemplo, com Deus. E é isso. Bom, completamos a aula de hoje. Obrigado por ter participado e assistido.